Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para a atenção de vocês uma outra ideia na Najdorf para as negras, com uma partida modelo entre Lutz Christopher, GM alemão, e Alexander Husmann, GM israelense, jogada em Dresden 98, gente. A partida pode ser considerada um pouquinho antiga, mas ela tem essa ideia que nós vamos mostrar. E ela começa com a siciliana clássica e o ataque Richterhauser, que é com bispo G5 na clássica. Qual é o lance característico da clássica? O cavalo C6 nessa posição, abrindo D6, tá? Não é siciliana de E6, é D6. Então, gente, é um pouquinho diferente, mas no lance 9... as posições se igualam se a ordem de lances fosse pela Najdorf. Então vamos só seguir mais um pouquinho. Ó. Ele joga agora E6, vem dama D2, A6, está aí a estrutura da Najdorf, né? O peão não está em E5 porque a variante é bispo G5. Grande roque, cavalo por D4, que ele jogou. Então, qual é a ideia desse nosso vídeo aqui? É mostrar para vocês essa variante com uma simplificação no centro, jogando o cavalo por C6 e não por D7, certo? Aí vem dama por D4 e bispo E7. F4, B5. Tá aí, agora sim. Agora a posição tá 100% Najdorf. Vamos mostrar como é que seria a transposição. Ou seja, só muda um pouquinho a ordem de lances, né? Mas o conceito é praticamente o mesmo. Aqui jogaria A6, bispo G5, E6, F4, o cavalo C6 ou bispo E7, dama D2, agora o bispo E7, grande roque, cavalo por D4, dama por D4, B5. Estamos na mesma posição da partida, não no lance 9, no lance 10. Então vamos voltar para a partida. Eu só vou clicar aqui, ó. Não mudou absolutamente nada. Então, pessoal, essa ideia eu acho muito interessante, às vezes, em algumas partidas, a gente lançar o cavalo por C6, essa casa aqui, para trocar e simplificar a posição. Por quê? Porque a linha do bispo G5 é uma linha bastante complicada, tem muitas variantes, muitas análises, algumas são muito profundas, e às vezes a gente não quer um jogo tão complicado, mas não quer deixar de jogar a Najdorf. Muitas vezes a gente até gostaria que o adversário tivesse jogado um bispo E2 ou bispo E3. Mas aí veio o bispo G5. Pode ter complicação, a gente pode lançar mão desse recurso do cavalo C6, simplificando a posição. Então F4, B5, bispo por F6, e aí as brancas continuam a simplificação. G por F6, certo? E E5. Aqui tem a possibilidade também, pessoal, do F5, tá? E aí, assim, nós não vamos entrar muito na linha para não ficar com conteúdo, assim, demais, né? Porque são coisas bem diferentes. Mas o grande detalhe aqui, nessa estrutura, é tentar mantê-la a todo custo. Tem que manter isso aqui a todo custo. Porque avançar esse peão ou capturar aqui praticamente 90% da partida já está perdida. Porque aí as negras não vão ter o controle. Vamos supor, avança aqui, ó. Esse é o lance que a branca quer. Porque aí ele vai ter o controle cristalizado da casa D5, certo? E aí o que nós temos que cuidar? Nós temos que cuidar entradas de peças brancas aqui. Porque vejam, com esse peão, como essa tensão F5 E6 vai permanecer por muitos lances, nós temos que segurar aqui. E uma peça, uma dama ou um bispo entrando em H5, e o bispo chega rápido ali, né? E a branca ameaça capturar o peão e o peão de F7 não sai porque está cravado. Então, um lance importante é o H5. É uma ideia, certo? Ficar seguro pela torre, para não deixar a branca entrar por esse ponto fraco, porque aí realmente desmonta a estrutura das negras, tá? Então F5 é um lance que a gente tem que ter muito cuidado, certo? Primeiro ponto,
não avançar esse peão e não trocar para não entregar de mão beijada a casa D5. E o segundo ponto é cuidar se a branca vier com alguma peça que no lance seguinte possa entrar em H5, nós mesmos jogamos o H5 ocupando a casa para impedir essa entrada, porque o ponto, aí por exemplo, imagina, visualiza aqui, ó, o bispo aqui e o peão branco de F5 tomando em E6, olha ali como vai ficar a nossa casa F7, né? Vai ficar um buraco. Então isso é bem importante, tá? É isso que eu queria falar, mais nas ideias, tá? Agora vamos focar no que aconteceu na partida, que foi E5 mesmo. Muito bem. Aí, pessoal, nós temos aqui a partida por parte das negras foi muito bem conduzida. Eu gostei muito dessa partida. Embora, já vou dar um spoiler aqui do final do vídeo, embora o Alexander Husman tenha perdido por um erro tático no fim, mas a abertura foi conduzida muito bem. Agora, pessoal, olha só. O lance E5 questiona toda a estrutura, assim como o F5. E aqui, o lance que ele jogou, um lance muito interessante, e é o lance, inclusive, hoje em dia, porque a partida foi jogada em 98, é o lance preferido das máquinas. Qual seja D5, pessoal. Jogou o D5, certo? Por quê? Porque, veja só, não sobra muita alternativa para as brancas, ó. Se capturar aqui, as negras estão muito bem, obrigado. Olha aí, ó, né? Não tem grandes problemas de estrutura, né? Claro, os peões estão um pouquinho avançados, mas o rei provavelmente não vai ter problema de ficar no centro ou na ala da dama. Que mais? Então, assim, outros lances, o que as negras poderiam fazer? As brancas, perdão. O lance preferido das máquinas, que está nos livros de abertura dos computadores, é rei B1 aqui, certo? É profilático, evitando problemas e mantendo a atenção. O que o grande mestre alemão jogou aqui? F5, um lance considerado um pouco mais arriscado, certo? Mas ele está num raciocínio correto, ele está pensando em abrir o centro, certo? Já tem tensões aqui com dois peões, abrir o centro, porque justamente o rei das negras está no centro, e se abrir esse centro, o ataque vai rodar mais rápido. Vejam que não está de todo excluído até sacrifício de bispo em B5 para as torres chegarem mais rápido ao centro, se o rei das negras continuarem no centro. E aí por isso que ele joga, agora o Alexander Husman joga roque. Então, indo contra esse plano das brancas. Vejam que o problema do F7 não está existindo, não veio peça branca aqui atacar, porque agora tem o F5, tem o peão F5. Então, aquele comentário que eu fiz antes está valendo agora. E o bispo está aqui, ele não está em B7. Né? Isso é um problema assim, que às vezes acontece nessa diagonal aqui das casas F7 e E6 do campo das negras. Veio o bispo D3, vejam, e as brancas nem montaram o plano de entrar por H5, porque não ia surtir provavelmente um efeito muito positivo. Agora, as negras simplificam no centro pelo peão de E, por quê? Porque a diagonal, a grande diagonal H8A1 ou A1H8, né, dizendo melhor, está bem defendida. Como que ela fica? Dama por E5, foi jogado. Bispo F6, olha aí, ó. A grande diagonal está bem defendida, então o rei não vai passar por apuros. Dama G3 cheque, rei H8 e dama H3. Tem que prestar atenção, ó, não estou dizendo que a abertura é fácil, mas olha aqui, ó. Olha aqui a grande ameaça, pessoal. Peão por E6 e o checkmate está pronto. Então as negras têm que fazer alguma coisa a respeito. Por isso que eu gostei dessa partida, porque as negras elas vão neutralizando uma a uma as ameaças das brancas. E nós já estamos avançados no 17º lance e a posição das negras está ok. Torre A7, lance que exclama na posição. Por quê? Porque agora fica fácil de ver. Se peão pôr, vem peão pôr, e nós temos a nossa torre aqui defendendo contra o checkmate. Certo?
Então, torre A7. Agora o Lutz jogou rei B1. Veio B4, então contra-atacando. E agora F por E6. Agora ele jogou F por E6, ameaçando aí o checkmate. F por E6. Peão de E6 está defendido pelo bispo em C8. Cavalo E2. E agora, dama C7 com ligeira vantagem para as negras. Para as negras, pessoal. O ataque das brancas aqui no flanco rei parece que não vinga muito, certo? As negras estão bem estruturadas. Tem os dois bispos, um já está apontando para a ala do rei e tem chuva de peão chegando. O jogo prosseguiu. Dama H5, dama E5, dama por E5, bispo por E5, cavalo C1, torre F2, entrou na sétima. Olha só, pessoal, como a partida se desenvolveu, né? As negras estão bem aqui na posição. Então, olha só. Ataca o peão de G2, certo? Daqui a pouco dobra as torres na coluna F. Então, total sucesso de abertura para as negras. A gente poderia até parar o vídeo por aqui, mas eu vou mostrar a partida até o fim, porque eu acho que esse é um jeito legal também da gente consolidar os nossos conhecimentos do xadrez, é ver a partida inteira, tá? Eu acho que isso é muito importante. Veio, então, bispo F1, bispo D6. Aqui o computador está dando que as negras, estão claramente melhores. Veio cavalo C3, afastando a torre, ameaçando a torre. Torre F6. Bispo pode voltar para E2, tem que conectar as torres lá embaixo, né? E5, um lance aqui considerado um pouco mais arriscado, mas dá para entender o plano. Peões têm que avançar, peões centrais que avançam são muito fortes. Cavalo C1, esse é o problema, né? Abriu um ataque ali no peão de D5. E agora, o lance recomendado da máquina é bispo B7, pessoal. Eu pensei em bispo E6. Ele está como quarto aqui da lista. Claro, porque o bispo B7 é lance de computador, é antinatural, né? Tranca a torre, né? Fica feio assim de jogar. Mas bispo E6 parece bem humano. Ele ainda tá citado aqui pelo meu Stockfish. Mas o Husman jogou torre G7, ameaçando o peão de G2. Talvez aqui, não sei, talvez tenha sido uma imprecisão. Veio torre por D5, bispo B7 agora, torre voltou para D2, torre por G2. Torre de HD1, então as brancas agora estão com um pouco de jogo, às custas do peão de H2, mas ele nem tomou. Veio bispo F8, torre D7, ameaçando o bispo, torre G7, torre D8, ameaçando o bispo em F8, E4, H3, torre F2, bispo para C4, e observem aqui, pessoal, nós já temos aqui um ponto muito fraco na posição, que é G8, certo? Olha só como a partida ela começou a virar, mas o problema não foi a abertura, foram algumas imprecisões no meio jogo. Vem torre C7 ameaçando o bispo, e agora a posição é considerada igualada. Vejam só como é uma partida entre seres humanos, né? Uma hora está com grande vantagem, outra hora iguala. Por isso que os computadores conseguem pegar os trapaceiros em sites como chess.com e outros. Bispo B3, e agora as negras cometeram o erro perdedor. Bispo C8, pessoal. Aqui muda de pequena vantagem para as negras para vantagem decisiva das brancas. Aqui foi um tático, porque as peças estão sobrecarregadas. E o ponto fraco G8 é a grande dica. Dê uma pausa, veja se você consegue descobrir o lance vencedor das brancas que o Husman não previu. Bom, pessoal, parabéns se você identificou torre G1 com ameaça de checkmate, certo?
e agora não tem o que fazer. Tem que entregar esse bispo aqui de C8, porque a única defesa é torre G7. Aí vem torre por G7, bispo ou rei por G7, torre por C8. As brancas têm peça a mais, peão a mais e melhor estrutura de peões. E agora ganham a partida em mais alguns lances por um descuido tático. Uma partida que na abertura saiu muito bem para as negras, com a defesa começou com uma siciliana clássica e depois acabou virando uma posição de Najdorf. Bispo D6, torre G8, rei H6, torre G1, bispo F4, bispo C4, e aí, lance 41, o Rusman abandonou. Então, pessoal, partida muito instrutiva, na minha opinião, mostrando como acontecem as coisas com os seres humanos, né? Mas o principal conceito aqui é esse da simplificação. Deixa eu colocar aqui na ordem najdorfiana, em que tem ali o cavalo C6 e as negras tomam o cavalo. E aí, muito cuidado quando as brancas fizerem algum dos avanços F5, E5, para você não danificar a sua estrutura, tá? E aí essa partida aqui é modelo nesse aspecto, porque o Rusman levou muito bem a questão da, vamos recolocar aqui, a questão da estrutura, levou muito bem com todos os avanços, fazendo o D5 no momento certo, rocando no momento certo e se firmando bem na diagonal A1, H8 e segurando todas as ameaças com esse lance muito importante, torre A7. Porque as brancas precisam de tomar o peão em E6 para lançar o ataque. E aqui, nessa posição, as negras têm pequena vantagem, a abertura foi um sucesso. Só que aí ele continuou jogando bem, mas deslizou ali na questão essa posição aqui, ó, que o computador dá como vantagem decisiva para as negras em função do ataque, mas acabou deixando passar por avanços precoces e não posicionando bem o bispo. Coisas do xadrez. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.